Fala pessoal do canal O Verde que Vibra, ainda falando do jogo de ontem, né? Palmeiras 4, Juventude 1 no Allianz Parque, jogo atrasado aí da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma coisa que me chamou a atenção foi a coletiva do técnico Abel Ferreira. O Abel, eu sempre fui um cara que sempre elogiou o trabalho do Abel Ferreira no Palmeiras. Não é à toa que o cara já ganhou aí, acho que 10 títulos, né? Em 5 anos. Um feito assim histórico. E ele realmente é um dos melhores, se não o melhor técnico que já passou pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas nos últimos meses aí, o Palmeiras não estava jogando bem. E teve uma crítica muito forte com relação a isso. E o Abel nunca entendeu bem essas críticas, nunca levou de boa, nunca meio que aceitou esse, esse modo de pensar do torcedor palmeirense em relação ao trabalho dele, que não era bom. O Palmeiras perdeu o título do Campeonato Paulista por Corinthians, jogando mal as duas partidas. O Palmeiras foi eliminado na Copa do Brasil para o Corinthians, jogando mal as duas partidas. E o Palmeiras vinha fazendo realmente uma temporada a se lamentar. E lógico, os torcedores criticavam nas redes sociais e no próprio estádio, né? No Allianz Parque, eu não me lembro qual foi o jogo, eu acho que foi contra o próprio Corinthians. A torcida xingou ele, vaiou e tal, enfim. E o Abel pegou uma cisma, ficou muito irritado, né? Desde esse episódio pra cá. E eu sempre critiquei que realmente o Palmeiras não estava jogando bem, realmente. Desde o final do ano passado, que o Palmeiras já vinha em declínio, técnico, realmente teve essa mudança aí de elenco, teve uma reformulação, mas o Palmeiras meio que se perdeu, o Abel meio que se perdeu ali nos vestiários, no comando da equipe, na própria reformulação, que não foi, talvez não tenha sido bem feito, não sei, mas o Palmeiras realmente não vinha jogando bem, não vinha dando frutos o trabalho do Abel Ferreira. E com o passar do tempo, a equipe engrenou. Ele conseguiu encaixar ali o Vitor Roque ao lado do Flaco. A equipe embalou, assumiu a ponta do Campeonato Brasileiro ontem, abrindo 3 pontos em relação ao Flamengo. Está muito bem na Taça Libertadores, jogou muito bem as duas partidas contra o River Plate. Tem tudo para passar pela LDU, os pés no chão, com calma, com tranquilidade, mas é o grande favorito para passar aí pela LDU e chegar no eventual final da Taça Libertadores. E assim, o trabalho dele realmente mudou da água para o vinho. E ontem na coletiva ele tocou nesse assunto. O Palmeiras, durante essa semana, na enxurrada de críticas que teve a arbitragem daquele jogo contra o São Paulo no Morumbi, que realmente, não tem um vídeo no canal sobre isso, mas realmente foi pênalti, realmente o São Paulo foi prejudicado, assim como nós fomos prejudicados em outras ocasiões, né? E o Abel Ferreira falando sobre uma nota que a torcida organizada soltou em conjunto com a mídia palestrina, falando do que depois daquelas críticas durante a semana em relação ao Palmeiras, que era para o grupo se fechar, que todos somos um e que a gente tem que focar nisso e tal. E o Abel Ferreira falou ontem que agora o Palmeiras não precisa disso, desse todos somos um, porque ele precisava desse canto da torcida, dessa puxada de como é que eu posso falar? Dessa mudança em relação às críticas para o apoio, que ele precisava era realmente na hora que o Palmeiras estava mal, e que agora não precisava porque o Palmeiras estava na fase boa e que agora é fácil elogiar. Só que assim, até que no final da entrevista ele elogiou a torcida organizada do Palmeiras, elogiou
todos os torcedores, falou que foi super importante, principalmente ontem, né? Mais de 40 mil pessoas, uma festa linda que a torcida do Palmeiras fez, com o mosaico, tudo. Mas assim, o Abel Ferreira tem um problema em relação às críticas, ele não é muito de aceitar a crítica. Eu acho que falta um pouquinho mais de tranquilidade, de enxergar melhor as situações. Eu acho que ele não entendeu ainda que o torcedor não gosta de perder para o Corinthians, que existe uma rivalidade, o que é normal, né? O Palmeiras foi eliminado pelo Corinthians de Copa do Brasil, perdeu o Campeonato Paulista para o Corinthians sendo uma equipe assim que, com todo respeito, mas está numa fase tenebrosa, não só dentro de campo, mas principalmente fora de campo. O que fora de campo reflete dentro de campo, e que não é inadmissível o Palmeiras perder aquele título para o Corinthians, e principalmente jogando da forma que foi. Mas enfim, faz parte do futebol, tudo bem. E faz parte do futebol o torcedor criticar, faz parte do futebol o torcedor xingar, falar, tudo com limites, né? Claro, sem violência, e foi o que aconteceu. Mas o Abel ainda guarda essa mágoa do torcedor palmeirense, da torcida organizada, pelos xingamentos, enfim. Mas eu acho que ele tem que relaxar um pouco, refletir sobre isso. O momento do Palmeiras é muito bom, o torcedor tem essa situação de crítica aí, porque faz parte mesmo, o torcedor é assim, e eu acho que cabe uma reflexão ao senhor Abel Ferreira, porque as críticas fazem parte, sim. E o torcedor, quando o Palmeiras ganhar, o torcedor vai elogiar, e quando o Palmeiras perder, o torcedor vai criticar. Faz parte do futebol, e talvez ele não tenha entendido isso ainda, e que principalmente um clássico faz uma grande diferença. É o que o torcedor ainda não se conforma, a forma que o Palmeiras perdeu duas vezes, né, para o Corinthians, jogando 4 partidas muito ruim, de forma que o palmeirense ainda não entende o que o Palmeiras perdeu daquela forma.